Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Então, eu abalei a harmonia, onde todos eram amiguinhos e, obviamente, davam uma banana para o povo brasileiro. Hoje, vocês conhecem quem são os meus ministros e sabem a capacidade de cada um. Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. Um ministro, agora há pouco, interferiu, mandando investigar, fazendo busca e apreensões, e, entre outras barbaridades, um grupo de empresários. Ou seja, esse não é o trabalho do Poder Judiciário, reagir no tocante a isso. Como, por exemplo, também dei anistia a um deputado federal que havia injustamente sido condenado a 9 anos de cadeia por falar. Não interessa o que ele falou, ele tem imunidade por qualquer palavra, opinião e voz. Eu não tenho problemas com poder nenhum. Alguns poderes, ou melhor, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso aí. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. E o respeito não falta da minha parte, de outra parte que alguns se manifestam contrário à minha pessoa. Obrigada. Sua pergunta. Ex-presidente Lula. 1 minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Por favor, 1 minuto. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. Ciro, inflação. Você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. Temos aqui dados do próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora. No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado, passar em média R$ 190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$ 400 reais. Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara.
Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Demos R$600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. E lá atrás era em média R$190 em valores corrigidos, onde tinha família ganhando R$80 por mês. Nós passamos no mínimo 600 e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$1.200. Lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdia o Bolsa Família. No meu governo, não perde o Auxílio Brasil. Ou seja, um governo que atende os mais necessitados, que procura incluí-los. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia porque foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara e do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL, entre outros. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos sim colaborado para que essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que o seu PDT votou na Câmara, essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o Auxílio Brasil. 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha de pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando sem demagogia e com responsabilidade fiscal. Bolsonaro, presidente da República, e ex-presidente Lula. Até o ano passado era de R$192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Tá? Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos por R$400, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. Que para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. E, obviamente, quando se fala em auxílio emergencial para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação. E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil, de forma que a gasolina hoje tem estados que está abaixo de R$5. Tem estados também que o álcool, o etanol, está abaixo de R$4. Contra o voto dos senadores do PT lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando à casa dos R$200 bilhões. E nós temos, deixar bem claro, quando se fala em orçamento como um todo, aumentando a arrecadação, diminuindo impostos, como diminuímos o IPI por decreto. Como temos diminuído impostos em vários produtos, imposto de importação, vários produtos. Ou seja, é um governo que está agindo na contramão do que sempre fizeram no passado. O outro lado, muitas vezes, fala em
taxar grandes fortunas. Isso faz com que o capital vá embora. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recurso, tem meios e fará com responsabilidade essa manutenção dos R$600. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1h30 para a sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números. Né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com liderança da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa, temos um teto de gasto e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$80 por mês, família ganhando R$80 por mês, e nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso, mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando, já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Isso. Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi um estuprador. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Hoje é o dia do voluntariado. Eu quero cumprimentar a primeira-dama pelo brilhante trabalho que ela faz nessa área. Nunca foi procurada por Vossa Excelência para tratar desse assunto. 2 mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará. Foram maltratadas, foram esculhambadas, foram humilhadas. Onde estava Vossa Excelência, que era da comissão da Covid? Estava escondidinha, apoiando Renan Calheiros, Omar Aziz, apoiando essas pessoas, não foi defender mulheres lá. E 2 mulheres, quem tem algo contra a Nise Yamaguchi, meu Deus do céu? Quem tem algo contra a senhora Mayra, lá do Ceará, 2 médicas? O que a senhora fez? Vem com um discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais, não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo, somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, porque eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas, que tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas. Essa pessoa não sabe que é uma mãe que tem um filho em casa drogado. Eu defendo as mulheres. Quando eu defendo a arma, no campo em especial,
tá? É para dar chance para a mulher se defender. Eu dei mais de 370 mil títulos de reforma agrária no Brasil, seu Estado foi muito beneficiado, e deixo claro, 90% desses títulos foram para mulheres. Das 20 milhões de pessoas que recebem Auxílio Brasil, em torno de 15 milhões são mulheres. Para com essa mania, faz política, fala coisa séria, não fica aqui fazendo joguinho de mimimi, robô. Olha, meu Deus do céu, qual é a tua posição sobre liberdade de imprensa? Não vi ninguém do teu lado falar, né, sobre essa agressão contra os empresários que tiveram uma busca e apreensão na tua casa, porque estavam discutindo numa rede privada. Que negócio é esse? Qual a defesa que a senhora faz da liberdade de imprensa, da liberdade em toda a sua plenitude? Para de fazer discurso barato, prezada senadora. Defesa da família, contra o aborto. Nós somos favoráveis à vida desde a sua concepção, contra a liberação das drogas. Nós defendemos a propriedade privada. Nós demos através de decretos e portarias, o legítimo direito à defesa a todos, em especial às mulheres. É um governo que faz por todos. É um governo que não divide, que não fala grosso para tentar intimidar quem quer que seja, só porque é mulher. Nós somos um só país, uma só pátria, um só povo. Nós pregamos a união, o amor, a compreensão. Por que me atacar? Porque eu acabei com a harmonia da corrupção de muita gente por aí? É por isso? Por isso essa raiva de todos contra Jair Bolsonaro? Vou perguntar para o Ciro. Tem um papo sobre mulher aqui, Ciro. Tá? O Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer o empréstimo e abrir seu salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Ciro, eu já muito falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus, espero que você peça desculpas também aí. Tá? Então, tocante à questão de mulher. Uma coisa muito importante, não deixa de ser o tal do Auxílio Brasil. Porque com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, levou muita gente para raias da miséria no nosso país. E quando nós criamos o auxílio emergencial, nós procuramos atender primeiro a mulher. Numa família, ela passou a receber o auxílio emergencial. E depois o Auxílio Brasil também. Tanto é verdade que 75% do Auxílio Brasil vão para as mulheres. Como disse agora há pouco, a titulação de terras também, demos prioridade às mulheres e não aos homens. Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, está de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. Os números têm demonstrado que desde quando eu assumi, o número de mortes violentas, a incluída a arma de fogo, obviamente, tem diminuído no Brasil. E, nesse universo que tem diminuído o número de vítimas no Brasil, estão as mulheres. É uma política universal
que atinge a todo mundo. Ao você valorizar as mulheres, você diminui a violência. Como, por exemplo, titulação de terras, auxílio emergencial, entre outras medidas. A questão do voluntariado também, praticado pela primeira-dama, cada vez mais conversando de fato com as mulheres. Estamos no caminho certo. Não temos que inventar mais políticas. Se aparecer boas políticas, vamos adotá-las. Agora, não tem que se inventar. A solução está aí. O meu governo tem mostrado na prática que o número de mulheres mortas e violentadas tem diminuído. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba, na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também Petro na Colômbia. Medidas dele: liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria.